Fala aí, rapaziada, como é que tá? Tranquilo? Vamos resolver aqui mais uma prova da ESMA, uma prova antiga. Essa prova aqui, na verdade, foi realizada em 2014 para os alunos, no caso os candidatos aprovados, obviamente, que ingressaram na ESA em 2015 e se formaram em 2016, beleza? Então vamos lá, prova tranquila também, bem conceitual, bastante cobrando bastante questões relacionadas a conceitos, mas tranquila, bem simples e objetiva, sem muito mistério, tá? A primeira diz o seguinte, uma questão que nem fala sobre geografia do Brasil, por isso que a gente fala sempre da importância de o cara saber conceitos básicos, né? Vamos lá, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é utilizado como referência em estudos comparativos das condições de vida das populações. Seus três grandes indicadores são: gente, o IDH, de maneira geral, ele mede a qualidade de vida da população de determinado país, estado ou município, né? Ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento humano, ou seja, maior é a qualidade de vida daquele povo. Quanto mais distante de 1 e mais próximo de 0, menor o IDH, naturalmente menor a qualidade de vida de determinada população, beleza? E o IDH, ele é baseado, sobretudo, em três pilares, tá? Que é a expectativa de vida, a escolaridade e dados econômicos baseados no PIB no PIB per capita, beleza? Dados socioeconômicos que têm como principal fator, segundo a interpretação do IDH, o PIB per capita, o que inclusive é um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco polêmico, né? Porque o PIB per capita, na verdade, é o quê? Você vai pegar o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas de um país, e dividir pelo tamanho da população. E aí você vai ter lá um número. Quanto maior o PIB per capita, naturalmente, maior vai ser o IDH de um determinado local. O problema é que o PIB per capita ele não leva em consideração distorções causadas pela pouca distribuição de renda, né? Ou na verdade, pela grande concentração de renda que acontece em muitos países. O Brasil, inclusive, é um dos campeões em desigualdade social. Então, o PIB per capita acaba sendo um pouco polêmico. Mas, de maneira geral, o IDH ele é baseado nesses três pilares, né? Expectativa de vida, a escolaridade e o PIB per capita. E apesar dessa questão do PIB per capita ser polêmica, é um excelente indicador para a gente avaliar a qualidade de vida de uma população. Na verdade, é o principal indicador utilizado em todo o mundo, inclusive pela ONU, beleza? Então vamos lá. A letra A diz o seguinte: expectativa de vida ao nascer, ok. Nível de instrução, tem a ver com a escolaridade, beleza. E quantidade de trabalhadores abaixo da linha da pobreza. Não. Esse fator aqui, quantidade de trabalhadores abaixo da linha da pobreza, não é um fator principal utilizado no IDH. Vamos para B. Nível de instrução, ok. PIB per capita, ok. E número de empregos com carteira assinada, também não, tá? Existem países, inclusive, que não existe esse negócio de carteira assinada. Isso, de maneira nenhuma, seria um bom critério, inclusive. Letra C. Expectativa de vida ao nascer, PIB per capita e a quantidade de trabalhadores domésticos. Não, temos aqui a quantidade de trabalhadores domésticos como algo errado, equivocado, não é levado em conta. Letra D de dado, PIB per capita, beleza. Nível de instrução, beleza. Taxa de fecundidade, também não. Taxa de fecundidade não é um dos critérios mais importantes do IDH, beleza? E a letra E, só sobrou ela na verdade, expectativa de vida ao nascer, ou seja, a média de anos que os habitantes de uma determinada população vivem. Quanto mais anos as pessoas viverem, maior a expectativa de vida, o que obviamente significa que aquela população tem uma qualidade de vida melhor, por isso vive mais tempo, né? Nível de instrução, que tem a ver com a escolaridade, por motivos óbvios. Quanto mais o camarada estuda, maior a qualidade de vida dele, pelo menos deveria ser assim em todos os lugares. E o PIB per capita, beleza? Como nós vimos anteriormente, são esses três fatores, esses três critérios mais utilizados para a composição do IDH, beleza? Portanto, gabarito letra E. Vamos para a nossa segunda questão. Pulei, foi mal, vamos lá. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a alternativa correta. Gente, demográfico eu estou falando sobre população, tá? Sempre que eu ouvir falar demográfico,
a questão, ou o livro, ou o texto, ou seja lá o que for, está falando sobre população. Então vamos lá. A dinâmica populacional, a dinâmica demográfica brasileira, o que sobre essas alternativas, qual delas está correta? Letra A. O Brasil está deixando de ser um país jovem. Olha, faz sentido. De fato, o Brasil ele tem passado por um processo de envelhecimento populacional, assim como boa parte dos países do mundo. É um processo mais ou menos natural até. À medida que as pessoas têm uma qualidade de vida cada vez maior, elas vão passando a viver mais anos, né? E aí quando eu falo de qualidade de vida maior, eu falo sobre nível de instrução. O camarada sabe que tem campanha de vacinação, a importância dele tomar vacina, apesar de que tem alguns retardados aí que fala que não pode tomar vacina, que vacina é do capeta, sei lá, é um negócio meio doido, mas não, a vacina é muito importante, acho que as pessoas, de maneira geral, elas sabem disso. Ao mesmo tempo, as pessoas têm mais acesso a médicos, a hospitais, tratamentos para doenças, saneamento básico. Então, assim, de maneira geral, em todo o mundo, as pessoas têm uma qualidade de vida cada vez maior e por isso vivem mais anos. Se eu tenho um país que tem uma expectativa de vida cada vez maior, ou seja, as pessoas vivem cada vez mais anos, naturalmente eu já começo a ter um envelhecimento populacional. E somado a isso, quando a gente pensa que o número de filhos por casal ele tem diminuído bastante em muitos locais do mundo, inclusive no Brasil, a gente realmente percebe que o mundo de maneira geral e o Brasil, inclusive, está deixando de ser um país jovem, beleza? O Brasil deixa a cada dia mais de ser um país jovem e passa por um envelhecimento populacional, beleza? Então a letra A tende a estar correta. Vamos ver as outras só para não ter vacilação. Letra B. A participação relativa dos idosos vem declinando desde a década de 80. Não, na verdade, se eu estou passando por um processo de envelhecimento populacional, se o número de idosos ele é cada vez maior porque a expectativa de vida está aumentando, a participação relativa deles no peso total da população é cada vez maior, beleza? E não é menor. Letra C. O crescimento vegetativo compreendido entre 1940 e 70 não foi afetado pela redução da mortalidade. Não, pelo contrário. Seguinte, se eu tenho crescimento vegetativo, eu estou dizendo, crescimento vegetativo, gente, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Para eu ter um crescimento vegetativo maior, necessariamente eu tenho que ter ou uma taxa de natalidade cada vez maior, ou seja, as pessoas tendo cada vez mais filhos, ou uma taxa de mortalidade menor, ou seja, o número de mortes diminuindo, ou os dois ao mesmo tempo. Então, necessariamente, para eu ter o crescimento vegetativo aumentando, principalmente no caso do Brasil, né, com a melhoria das condições de vida, como a gente tem falado, naturalmente você tem uma taxa de mortalidade diminuindo sim, beleza? Letra D de dado. A migração é um dos fatores de maior impacto na composição atual da estrutura etária do Brasil. Não, gente, migração é o número de pessoas que saem ou que entram, né? Os movimentos que as pessoas ou as populações fazem. No caso do Brasil, em determinados momentos você tem, se você pegar aí nas últimas décadas, sei lá, de 5 a 15 anos atrás, você tinha mais gente entrando do que saindo do Brasil, né? Porque tinha uma condição econômica mais favorável e tal. Se você pegar lá a década de 80, 90, já tinha bastante gente saindo do Brasil, porque as condições econômicas já não eram tão legais em relação à galera que entrava. Então, tem uma variação. Às vezes entra mais gente do que sai, às vezes sai mais gente do que entra, mas, de maneira geral, se a gente pegar aí ao longo de boa parte do século XX até hoje, não é algo que tenha um peso tão importante no total populacional do Brasil. Beleza, gente? E letra E. A taxa de mortalidade infantil equipara-se à dos padrões do conjunto dos países envolvidos. Também não, obviamente. Aí de alguns anos para cá o Brasil tem melhorado, isso aí melhorou muito, na verdade. Se a gente pegar a taxa de mortalidade no Brasil, mortalidade infantil, na década de 90 e comparar com os níveis atuais, pô, melhorou muito, sim, melhorou muito. A gente realmente evoluiu bastante nesse sentido. Mas ainda não é igual ao que existe, por exemplo, na Noruega, né, na Finlândia, enfim. A gente ainda não chegou nesse ponto e acho que ainda falta bastante, tá?
E a tendência é que demore muito. Vamos lá, infelizmente. Próxima questão. Podemos classificar as fontes de energia como tradicionais, modernas e alternativas. Beleza. Sobre as fontes de energia alternativas ou renováveis, que causam menos impactos ao meio ambiente, podemos citar os seguintes exemplos. Gente, aqui ele está falando o seguinte: nós temos as fontes de energia que são renováveis e as não renováveis. O que significa isso? Renováveis são aquelas fontes de energia que estão ali disponíveis, né, e que não vão acabar numa escala de tempo humana. Ou seja, daqui a 100, 200, 300, 400 anos, aquelas fontes de energia poderão continuar disponíveis. Agora, as fontes de energia que são não renováveis são aquelas que acabam. Em determinado momento, ela vai acabar simplesmente porque o ser humano não consegue fazer novas. Por exemplo, vou dar um exemplo do petróleo. Não dá para você criar o petróleo em laboratório, né, de uma maneira economicamente viável. O petróleo está lá, Papai do Céu deixou para gente, né, a natureza deixou para gente. A gente vai usando. A hora que acabar o petróleo, acabou, irmão. Aí não tem mais desenrolo, beleza? E de maneira geral, as fontes de energia não renováveis, elas poluem muito mais, tá? E as fontes de energia renováveis, elas causam impactos ambientais muito menores, beleza? Alguns exemplos, tá? Fonte de energia renovável: energia solar, energia eólica, energia de biomassa, por exemplo, etanol, né? Seja o etanol de álcool, que vem da cana-de-açúcar, do milho, da soja, enfim, de mamona. E as fontes de energia não renováveis nós temos, sobretudo, petróleo, gás natural e carvão mineral, beleza? Então vamos lá, vamos analisar aqui todas as questões e ver qual delas é o nosso gabarito. Letra A, carvão vegetal, lenha e petróleo. Cara, nada disso aqui é renovável, tá? Todas elas são não renováveis. Carvão vegetal e lenha, no caso, inclusive, são fontes de energia bem rudimentares, né? Métodos bem arcaicos, que são utilizados em menor escala no mundo inteiro. E o petróleo também não é. Tudo isso aqui, na verdade, é não renovável, beleza? Letra B, eólica, solar e biomassa. Opa, essa aqui é legal. A eólica, ele é energia a partir do vento, né? Através do vento. Solar, energia vindo da radiação do Sol, a radiação solar. E biomassa que são aqueles combustíveis derivados de material orgânico. Por exemplo, cana-de-açúcar, sementes oleaginosas, mamona, enfim, milho, tá? E a letra B realmente está correta. A eólica é uma energia renovável, solar também e biomassa também, tá? Ah, mas se o ser humano acabar com acabar com toda a cana-de-açúcar e milho e mamona, não vai ter mais biomassa. Tudo bem, mas a gente pode chegar lá e plantar, beleza? A gente consegue plantar e você vai ter de novo. Então, todas essas três aqui são renováveis, portanto a letra B tá legal. Letra C, hidráulica, solar e lenha. Não, gente, lenha hidráulica, ok, né? No caso, energia hidrelétrica. Energia solar, beleza, e lenha, não. Lenha, no caso, estou falando de cortar árvores que existem na natureza. Se eu cortar todas as árvores para queimar e gerar energia, vai chegar num ponto que não vai dar mais certo, beleza? E árvore não é igual você pegar a cana-de-açúcar e transformar num combustível que tem um potencial de geração de energia muito maior do que simplesmente tu cortar uma árvore e queimar aquele tronco, tá? Não tem nem comparação. Letra D de dado. Biomassa, ok. Gás natural e petróleo, não, de maneira nenhuma. Gás natural e petróleo não são renováveis. E letra E, os principais combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral. Não, gente, falou em combustível fóssil, falou em fonte de energia não renovável, beleza? Portanto, o gabarito aqui seria a letra B de bola, eólica, solar e biomassa. Partindo para a nossa próxima questão. No romance O Tempo e o Vento, o escritor Érico Veríssimo descreve a história do Rio Grande do Sul e suas paisagens, que marcam a formação territorial da região. Beleza. Identifique e marque o clima predominante desse estado brasileiro. Cara, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul fica onde, gente? Na região sul do Brasil. A região sul do Brasil, ela está sob a atuação de qual clima? O clima subtropical, portanto, letra C. Questão muito direta,
muito tranquila, simples, objetiva. Realmente, se o camarada estudou, ele não tem como errar, beleza? Rio Grande do Sul, região sul, clima predominante é o clima subtropical, portanto, letra C. Só para a gente falar das outras questões, equatorial não, estou falando lá da região norte principalmente, tá? Região amazônica. Clima tropical, é o tropical típico. Aí a gente já está falando sobre o clima que acontece principalmente na região centro-oeste, as partes mais interioranas de sudeste e nordeste. Clima semiárido é o clima predominante, sobretudo no sertão do nordeste, sertão nordestino. E clima temperado é o clima típico das zonas temperadas, né? Que nem tem no Brasil, no caso. Eu estou falando principalmente do clima que existe em boa parte da Europa, boa parte dos Estados Unidos, boa parte da China, tá? Não temos clima temperado no Brasil. Portanto, o gabarito aqui seria a letra C, subtropical, que é o clima da região sul. Beleza? Próxima questão. As migrações, e aí tem uma lacuna, são realizadas temporariamente em uma determinada época do ano. Cara, falou em migração temporária em uma determinada época do ano, o camarada ele já tem que saber o gabarito. Mas vamos lá. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano, por exemplo, na colheita de algum produto, e retornam após alguns meses, com o término daquele trabalho. O termo, que no caso esse tipo de deslocamento populacional, que completa corretamente o texto acima, gente, ele deu a caracterização total, a caracterização perfeita da migração sazonal, beleza, gente? Isso aqui é a definição de migração sazonal, que é justamente essa migração que ocorre quando as pessoas deixam o seu local de origem para ir morar, para ir viver num outro local durante um determinado período do ano. E aí acaba o que ele foi fazer ali, ele volta. E geralmente, na maioria dos casos, principalmente no Brasil, isso realmente está muito ligado a questões da produção rural, sobretudo. Porque, por exemplo, o cara mora na cidade A, ele sabe que na cidade B tem durante um ano lá a época de colheita de um determinado produto. Então o que ele faz? Ele vai lá para a cidade B porque ele vai arrumar um emprego e vai trabalhar naquele período durante a cidade B. Acabou a época de colheita, esse camarada não vai ter mais como trabalhar lá, então ele volta para sua cidade original, a cidade A, beleza? Basicamente é isso, as migrações pendulares, tá bom? Vamos ver as outras. Migração pendular é daquela migração que ocorre diariamente, todo dia, né? O camarada mora numa cidade, trabalha numa cidade próxima, cidade vizinha ali, então ele acorda de manhã, vai para o trabalho, fica o dia inteiro no trabalho, volta para dormir na sua cidade, né? Isso acaba gerando as cidades dormitório, que são essas cidades cuja maioria da população trabalha em cidades vizinhas, que são mais desenvolvidas economicamente, tem uma maior oferta de serviços, de emprego, por aí vai. Beleza? Letra C, êxodo rural. Não, êxodo rural é aquele tipo de êxodo, né? Tipo de migração em que a pessoa sai de uma área rural e vai para uma área urbana, cidades. Intrarregionais é uma migração que ocorre dentro de uma região, e interregionais fora de uma região, o que também não caracteriza o nosso gabarito, porque as migrações sazonais elas podem inclusive ser intrarregionais ou interregionais, né? Então essa caracterização aqui ela é típica das migrações sazonais, portanto gabarito letra B de bola, beleza? Vamos para mais uma questão. O território brasileiro possui vários tipos de florestas e vegetação arbustiva e herbácea. São exemplos de formações arbustivas. Gente, olha só. Muitas vezes o camarada ele fica dependendo de decoreba, tá? Ele fica tendo, Mata dos Cocais ela é arbustiva, ela é herbácea, a floresta amazônica ela é herbácea, arbustiva ou é arbórea, ela é latifoliada, ela é perennifólia, ela é acicofoliada. Ele fica tentando decorar todos esses nomes e atribuir cada um desses nomes às vegetações. Irmão, ele tá ferrado. Por quê? É muito difícil tu ficar decorando nomes, né? Muitos nomes, inclusive nomes estranhos, que a gente não costuma utilizar no nosso dia a dia, para cada um dos tipos de vegetação do Brasil. Então, qual é o recomendado? Né? E, inclusive, é o que a gente faz no nosso curso militar. O cara que é nosso aluno, cara, ele não vai errar essa questão de jeito nenhum. Por quê? A gente pega desde lá do começo, né? A gente sempre oferece informações básicas para o camarada. Então, ele tem que saber o seguinte, que
Os vegetais, eles podem ser classificados de várias maneiras, né? Quanto ao porte, quanto à perenidade ou não, quanto à época do ano, enfim, quanto a uma série de coisas. E aí, no caso dessa questão, ele está falando sobre uma classificação de acordo com o porte dos vegetais. Os vegetais, eles são herbáceos, arbustivos ou arbóreos. Herbáceo de pequeno porte, estou falando sobretudo de gramíneas, né, de grama, vegetação rasteira principalmente. Arbustivo, estou falando de vegetação que seria ali de médio porte, no caso, vegetação tipo uma árvore pequenininha. Imagina uma árvore pequena, tá? Um arbusto mesmo, beleza? O próprio nome já diz. E arbórea. Arbórea, eu já estou falando de vegetação de grande porte. Estou falando de árvores grandonas, aí 20 metros, 30 metros, por exemplo, o que tem na floresta amazônica. A partir do momento que o cara sabe a classificação das vegetações, a partir do momento que o cara entende aquele negócio, ele consegue lembrar, né, daquela vegetação e aí ele sabe a resposta tranquilamente, tá? Então vamos lá. Mata dos Cocais, letra A. Gente, Mata dos Cocais tem vegetação de grande porte. Então você tem uma presença bem grande de vegetação arbórea. Assim como Mata das Araucárias. Estou falando, as araucárias são bem altas. Se o camarada já pegou uma foto das araucárias, da Mata das Araucárias, já vê inclusive que a araucária é uma árvore bem grande. Letra B. Mata dos Cocais e Caatinga. Caatinga, ok. Na Caatinga realmente você tem a presença de vegetação arbustiva. Né? Você não tem árvores de grande porte. Mas na Mata dos Cocais você já tem. Então, letra B também não pode ser. Letra C. Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Não. Ambas eu tenho vegetação arbórea. Eu tenho árvores grandonas, 30 metros, 20, 40, enfim, árvores gigantes. Aquelas árvores que tu não consegue nem abraçar o tronco. Tu junta 5 pessoas de mão dada e tu não consegue abraçar o tronco da árvore. Beleza? Então também não. Letra D de dados, Cerrado e Caatinga. Opa, essa aqui, beleza. Tanto no Cerrado quanto na Caatinga, se você pegar, por exemplo, uma foto do Cerrado ou uma foto de uma parte, uma região de Caatinga, você vai ver que lá você tem a predominância de árvores de pequeno porte, né? Você tem ali aqueles vegetais ali medianos, árvores pequenas, arbustos mesmo, beleza? Então, letra D seria o nosso gabarito dessa questão, tranquilo? E por último, a letra E, Campos e Mata das Araucárias. Não, Campos você vai ter, no caso os campos sulinos, os pampas, né? No caso a mesma coisa, lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter principalmente vegetação herbácea, gramíneas, beleza? São pradarias. Então, vegetação rasteira. E na Mata das Araucárias eu vou ter vegetação arbórea, estou falando de árvores de grande porte, como a gente já falou. Portanto, o gabarito aqui seria a letra D de dado, Cerrado e Caatinga. E vamos agora para a nossa última questão. Essa questão talvez um pouco mais difícil, porque o camarada ele tinha que saber pelo menos algumas unidades, né, daquela divisão feita pelo Jurandir Ross. E aí, no caso, são muitas, são 28. Então, é uma questão que acaba ficando um pouco mais complicada, vamos dizer assim. Mas que é perfeitamente resolvível, tá? Não sei nem se essa palavra existe. Bom, vamos lá. A letra A diz... o enunciado, na verdade, fala: segundo a classificação de Jurandir Ross, podemos citar como exemplos de depressão. Gente, o território brasileiro ele teve algumas classificações de relevo, tá? As principais foram do Haroldo de Azevedo, depois do Aziz Absaber e do Jurandir Ross, 3 grandes geógrafos brasileiros, geógrafos históricos, realmente pessoas extremamente inteligentes e importantes para a comunidade científica brasileira. Né? Esses 3 caras fizeram em momentos diferentes e dispondo também, obviamente, de tecnologias diferentes, a classificação do relevo brasileiro. A classificação do Jurandir Ross é a mais recente, portanto, é aquela que é mais detalhada, beleza? E aí, a questão está pedindo para a gente mostrar qual alternativa que apresenta exemplos de depressão, tá? Lembrando, nosso território ele é formado por depressões, planaltos e planícies, beleza? Esses são os 3 tipos de unidades que existem: planaltos, planícies e depressões, segundo o Jurandir Ross. Então vamos lá, letra A. Depressão sertaneja e depressão dos parecis. Depressão sertaneja, ok, essa existe. Agora, depressão dos parecis, não.
Na verdade, Parecis é Planaltos e Chapadas, tá? É uma região de Planaltos e Chapadas, portanto, letra A está equivocada. Letra B, Depressão da Amazônia Ocidental e Depressão Marginal Sul-Amazônica. Essa aí parece estar correta. De fato, existe a Depressão da Amazônia Ocidental e a Depressão Marginal Sul-Amazônica. Beleza, que essa alternativa está correta. Letra C, Depressão do Rio Amazonas e Depressão do Tocantins. Gente, essa aí é que poderia te confundir, poderia quebrar o cara. Por quê? De fato, existe a Depressão do Tocantins e realmente boa parte da região amazônica é formada por áreas de depressão. E aí o cara vê, opa, Depressão do Rio Amazonas, Depressão do Tocantins, ele marca essa. Qual é o problema dessa alternativa? Não existe uma unidade chamada Depressão do Rio Amazonas, beleza? Até porque nas áreas próximas ao Rio Amazonas a gente vai ter planícies, tá? Então a letra C está equivocada também. Letra D de dado, Depressão do Alto Paraguai e Depressão do Miranda. Qual é o erro dessa alternativa? Depressão do Alto Paraguai, na verdade, se chama Depressão do Alto Paraguai-Guaporé, beleza? Foi apenas uma diferença de nomenclatura aí. Na verdade, existe a Depressão do Alto Paraguai-Guaporé. Esse é o nome correto da unidade. E a Depressão do Miranda realmente existe também, tá? E letra E, Depressão Sertaneja, ok, existe a Depressão Sertaneja, e Depressão da Borborema. Não, existe o Planalto da Borborema, tá? Não é uma depressão. A área do Planalto da Borborema é formada, obviamente, por planaltos e não por áreas de depressão. Portanto, nosso gabarito seria a letra B de bola. Depressão da Amazônia Ocidental e Depressão Marginal Sul-Amazônica. Possivelmente a questão, acho que dá pra gente dizer que é a mais difícil, né? Mas o camarada que estudou, que ele viu, né, as 28 regiões, as 28 unidades da regionalização feita pelo Jurandir Ross, ele não erra essa questão não. Tranquilo? Portanto é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente.